Oi, gente, tudo bem? Consegui voltar para o canal, que bom! Olha, ainda bem que eu estou trabalhando bastante, por isso que eu não reclamo. Me faltou sim tempo para colocar os vídeos no ar. Recebi nesse inteirinho de tempo centenas de e-mails, não consigo responder, mas eu estou fazendo aqui o melhor que eu posso. E aconteceu também, né? O Rabino Henry Sobel, que ele fez parte da minha vida e uma pessoa muito querida por mim, faleceu. Eu precisei até faltar no meu trabalho, que eu trabalho de domingo a domingo às vezes, não é? Para poder comparecer ao funeral dele. Eu estive lá, precisei viajar, me deslocar e acabou, assim, até naquele meio da semana, eu recebi o e-mail de uma pessoa que falava justamente sobre uma mãe que era muito religiosa, muito católica e agora, né, sofre com uma depressão tremenda. E eu também lembro da trajetória do finado Rabino Henry Sobel, de abençoada memória, que ele também passou por altos e baixos, mesmo sendo uma pessoa religiosa. Ele faz aqui um depoimento muito honesto no livro dele, tá? Uma biografia explicando todos os altos e baixos. E não é fácil, gente, ser religioso, ser uma pessoa religiosa. Muita gente hoje em dia tem vergonha até de assumir a religiosidade, porque as pessoas nos cobram muito. Eu não tenho nenhuma vergonha, eu não sou um ser humano perfeito, eu faço o melhor que eu posso e até agora, por muita graça divina, eu vou dormir com aqui o meu travesseiro com a minha consciência tranquila. Então isso é uma bênção, não é verdade? É uma bênção. Então, quando uma pessoa religiosa tem depressão, é muito complicado, tanto para a pessoa que sente aquela depressão, para quem está de fora também, que não entende. Muita gente, eu lembro que, claro, não raro, muitas pessoas religiosas, até aqui nos Estados Unidos, um pastor super famoso recentemente cometeu suicídio. E eu fui procurada já uns 2 meses atrás por uma filha de um pastor no Brasil que cometeu suicídio. E claro, eu dou também aquele acompanhamento nos bastidores, a gente não fica comentando tudo, claro, né? Tem que garantir aí o anonimato da pessoa, o respeito à memória do falecido também. Não é fácil, não é fácil nem para quem também não é religioso sofrer de depressão. Então, eu acabei recebendo esse e-mail dessa pessoa, do R, não vou falar o nome dele, que ele não me autorizou, o R, falando sobre a mãe dele, que era muito religiosa e acabou sofrendo aí de depressão já há vários anos, não é, R? É uma situação muito triste. Vai ser um vídeo longo e eu espero que vocês mostrem isso, divulguem, porque eu não sou nenhuma autoridade em depressão, eu não sou a unanimidade e eu pego sempre nessa parte que a gente tem que tratar com o médico. Tem caso que é só com terapia de remédios que a depressão consegue, não é, ser curada ou aliviada. Tem casos que é só com terapia, com psicólogo. Tem casos que você tem que juntar terapia, psicólogo, terapia medicinal e psicólogo junto, terapia de psicólogo junto também. Tem casos também que já conhecido aí do público, a pessoa tem a terapia com remédios e ela também trata o lado espiritual dela, claro, não é? Trazendo com bom senso toda aquela prática religiosa, não abandonando tudo de uma vez, porque está com depressão, porque sofreu um golpe da vida, não é verdade? Então, eu sempre bato nessa tecla, trate com o médico, vá diagnosticar, não fica falando que você tem depressão, sendo que não tem, porque aquilo acaba realmente criando um estado mental que você acaba mesmo parando numa depressão, atraindo energia horrível, criando muita coisa ruim ao seu redor, tá? E eu vou conversar com você, R. Você quiser mostrar o vídeo para sua mãe, fique à vontade, ok? Eu já volto já, depois da vinheta. Aguardo você para um bate-papo bem legal. Então, o R começa assim.
Ele me mandou esse e-mail já bem no final de outubro, né, R? Olá, Radassa. Olá, Radassa, como vai? Eu tenho 32 anos e sou católico, mas sinceramente faz tempo que não vou à missa. Porém, oro todos os dias. Minha mãe tinha uma amiga que frequentava a nossa casa. Essa amiga tornou-se amante do meu pai. Demoramos muito tempo para descobrir. A cidade inteira já sabia, porém, a gente da família, não. Olha que triste, né? Até que depois de muito tempo, nós descobrimos. Minha família é católica. Meus pais até ajudavam na igreja quando tinha missa. Minha mãe acompanhava as missas e ainda assistia na TV quando passava. Depois que a minha mãe descobriu que meu pai tinha uma amante, ela tentou de tudo para salvar a família / casamento. Depois de um tempo, ela entrou em depressão e está até hoje com depressão, já há mais de 10 anos. Olha que quadro grave, né, gente? Ela está há mais de 10 anos com depressão, já foi em todos os médicos da região e continua indo. Tomou e toma vários remédios, nunca melhorou. E não é qualquer depressão não, Radassa. A minha mãe está acabada, não faz nada, abandonou tudo, ela só vive dormindo no quarto e às vezes vai deitar-se no sofá da sala, não tem nem coragem de sair na varanda de casa. Quando acorda, só fica falando coisas ruins, sempre falando que as coisas não vão dar certo, que ela não sabe o que vai fazer da vida e etc. Ela fazia vários tipos de comidas, doces, bolos, gostava de cuidar de várias plantas, tinha um orquidário em casa, mas parou com tudo. Não cuida nem da casa, não faz nenhum almoço. Minha vida ficou muito ruim. Meu pai tratava todos mal. Eu parei de falar com meu pai, ficamos sem nos falar por uns 5 anos. Até que ele teve que fazer 2 cirurgias de emergência e eu fiquei no hospital com ele por 1 semana. Graças a Deus voltamos a nos falar. O médico disse a mim que as chances dele ter se salvado era de 1 em cada 10. Hoje ele está bem, graças a Deus. Eu mudei de cidade, moro em São Paulo, capital, cerca de aproximadamente 500 quilômetros da nossa cidade, da cidade dos meus pais. Depois de ter me mudado, fiquei sabendo que essa amante tentou matar o meu pai. Ela deu uma facada nele. Fiquei sabendo disso depois. Na época, ela inventou para a família que havia caído em umas barras de ferro e havia perfurado sua barriga. Uma vez minha mãe me contou que essa amante do meu pai gostava de magia negra. Uma vizinha nos ajudava tentando levantar minha mãe. Ela sempre passava em casa para tentar conversar com ela. Essa vizinha falou que havia indicado um centro espírita em outra cidade para poder levar a minha mãe. Com muito sacrifício conseguimos levar a minha mãe. Imagina uma católica como ela ir a um centro espírita. Nós nunca tínhamos ido. Na noite que a levamos, uma pessoa do centro espírita recebeu uma entidade. Essa entidade disse que iria acabar com a nossa família e outras coisas ruins. Falamos com a responsável do centro e a senhora disse que nós tínhamos que voltar para poder dar continuidade ao tratamento espiritual. Toda vez era um sacrifício para levar minha mãe e ela fica demorando tanto que não dava tempo de ir. Ela sempre fazia tudo para não irmos, né? Ou seja, ela se auto-sabotava, né, R? Levamos ela a esse centro 3 vezes. Aí ele entra aqui num outro assunto de uma vizinha, não é? Que tinha um marido que tinha um vício e o marido dela ficou curado e ele queria saber o que que era. Bom, pelo que você falou aqui, R, isso daqui é um parênteses que eu tô fazendo, tá? Na história dele. Isso daqui, você quer saber, não é o que que fizeram aí, que tipo de magia foi essa? Isso daqui, às vezes, dentro de um centro espírita, como essa sua vizinha frequentava esse centro espírita, a irmã dela também, a família, recebeu alguma instrução de algum espírito de luz ou mentor para dar esse tratamento aqui com um copo de água para o marido dela, que tinha o vício da bebida, por isso que ele se curou. E quando essas instruções são recebidas por alguns guias, não é um tipo de magia assim que é divulgado, porque é muito pertinente, é muito particular e é uma magia enviada para curar aquela pessoa em específico. Isso eu já aprendi com uma amiga minha, tá? Não tem muito tempo que ela me falou disso. E às vezes sim, tem uns guias de luz que eles conhecem certas terapias mágicas, que não precisa de muita coisa. Você vê que no mundo espiritual, eu sempre repito, quanto mais simples, mais resultado dá. E você falou, né, que nunca mais ele bebeu uma gota de álcool, e que assim seja, não é? Porque é muito específico, é muito particular. Então, eles não revelam que hora, que dia exato que ele tinha que beber esse copo de água. Mas uma coisa
garantiu a cura desse senhor contra o vício do álcool, a boa vontade dele de se livrar do álcool. Apesar dele ser viciado, ele queria sair dessa vida. Então, fecha aqui esse parênteses, tá? Que você me perguntou aqui no meio, você colocou aqui no meio da sua história. Então, aí ele diz, né, o R que acompanha o meu canal, que ele tá assistindo tudo, como é que ele pode resolver esse problema da mãe dele, onde procurar ajuda, de que maneira, etc. Que ele gosta muito do canal e muito obrigado pelo seu carinho, não é? Eu fico aqui agradecida pelo seu carinho. Bom, olha aqui, R, o problema é que afeta muito quem é religioso. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema chamado depressão. E eu procuro evitar, eu procuro direcionar a minha vida para a forma mais positiva que eu posso. E claro que ninguém tá imune, não é? Até porque isso daí é um problema químico do cérebro. Mas o que desencadeou a depressão da sua mãe foi uma frustração que alterou sim a química do cérebro da sua mãe. Isso daí é bem visível e causou até uma regressão cognitiva da sua mãe. Isso aqui tá bem claro para mim. Sua mãe regrediu mentalmente, tá? Então, para você que é da família, você tem que entender que sua mãe, ela tá centrada no problema que foi o casamento dela, a forma que acabou, com a traição dela deixar uma amiga entrar na vida dela e acabar com tudo. Então, você não pode alimentar esse sentimento de autopiedade que a sua mãe sente por ela mesma, tá? A gente não pode alimentar esse sentimento que o deprimido tem. A gente não pode ser rude, a gente tem que ter um meio termo aí, tá? Então, você tem que entender que a melhor forma de ajudar é não julgar e nem condenar. E parece que você é um filho bem legal nessa parte. Mas também para quem tá de fora já fica sabendo. A gente não pode julgar nem condenar a pessoa pelo fato dela estar deprimida. Mas a gente não pode acentuar aquele estado de autocomiseração que a pessoa deprimida às vezes tem. Eu vejo muita gente que sofre de depressão, principalmente pessoas mais jovens, que tem um sentimento de autopiedade, as pessoas alimentam aquilo. E aquilo vai deixando a pessoa mais para baixo. Sentimento de piedade, de autopiedade para você também, para consigo mesmo, não é um sentimento legal, não é um sentimento que te bota nas altas esferas, ele te bota nas baixas esferas. Não é legal. Mas é difícil a gente falar isso hoje em dia, porque hoje em dia as pessoas acham que é legal, né, ter autopiedade, ter muita piedade dos outros. Não é legal. A gente tem que ter respeito pela dor alheia. Eu sempre uso esse termo, respeito pela dor do outro. Compaixão, às vezes, pode cair bem para determinados casos. Lembra sempre que os antigos sempre falavam, a gente não pode ter pena, dó das pessoas, porque a gente não pode alimentar esse sentimento. É uma troca de energia muito ruim. As pessoas não se dão conta. Mas não é o seu caso, pelo visto, mas você tá querendo ajudar sua mãe. E eu acredito que só essa boa vontade sua já vai ajudar a levantar bastante sua mãe. Aos poucos vai lançando gotas de esperança na vida da sua mãe. Eu sei que é difícil, mas é possível sair sim da depressão, tendo um pouquinho de esperança por dia. Não discuta e nem imponha as coisas que ela não queira fazer para qualquer pessoa deprimida. Diga que a pessoa precisa colocar esses problemas no passado, nas mãos de Deus. Nós estamos tratando aqui de pessoas religiosas que se deparam com depressão, pessoas que têm fé. Então, entrega essa depressão nas mãos de Deus, para Ele te curar, meu amigo, minha amiga. Entrega isso daí, deixa no passado essa dor, principalmente se a sua depressão foi desencadeada por algum problema causado por alguma frustração, alguma tristeza profunda, alguma decepção muito forte que você teve. Agora, se foi provocada tão somente por problemas químicos no cérebro, você sim é uma forte candidata à terapia com medicamentos. Então, você precisa falar com seu médico. Também você pode fazer sua terapia com seu psicólogo. Aí vai de cada um, não é? Você também, R, a gente que tem alguém assim que tá com depressão, a gente pode pôr a mão na cabeça da pessoa. Você lava suas mãos, concentra no seu anjo da guarda, pede muita luz naquele momento, peça aos seus anjos guardiões para guiar você, para que você consiga transmitir luz para sua mãe.
Peça também para os mentores e curadores espirituais do universo, os seres de luz, de boa vontade, caridosos, para ajudar sua mãe. Coloque as mãos na cabeça da sua mãe e ore. Não é só gente religiosa que pode fazer isso, não. Você que ama algum parente seu, você que ama o seu filho, seu marido, seu esposo, você pode abençoar a pessoa colocando a mão na cabeça dela. A gente não pode deixar qualquer um tocar na nossa cabeça, mas se é uma pessoa que a gente sabe que nos ama, que está fazendo aquilo ali, está nos abençoando por amor e por carinho, a gente pode deixar sim, tem que aceitar, tem que receber essa bênção. Peça, você é católico, não é? Então eu vou falar para você que é cristão, católico no geral, ok? Vocês começam a rezar intercedendo, peça ajuda para essa pessoa que está deprimida, põe a mão na cabeça dela, pede para o Espírito Santo invadir o corpo dessa pessoa, a sua alma, a sua mente, pede para que o nosso Senhor Jesus Cristo guie essa pessoa através do poder do Espírito Santo e vá rezando pela pessoa com fé. Se ela quiser rezar com você, bem. Se ela não quiser que você ponha a mão na cabeça, não ponha, não faça nada forçado. Aos poucos você tira a pessoa de dentro dessa casca de nós que ela construiu para si mesma e se prendeu ali. A sua mãe se prendeu numa casca de nós. Ela construiu uma prisão para ela mesma. É isso que a depressão faz. A mente e o ambiente da pessoa deprimida precisam estar limpos, arejados, com luz, com boa música. Incentiva a sua mãe a cuidar de si mesma. A sua mãe, como eu te falei, ela teve uma regressão mental, sabe? Ela teve um atraso mesmo, tipo, por causa desse choque, por causa dessa perda de confiança do esposo, o que é um fator externo. O que seria um fator interno, Radassa? O que seria isso? Problemas químicos no cérebro. Fatores externos são decepções que a pessoa não consegue lidar. Então, isso daí pode sim desencadear um problema que ali futuramente vai culminar numa depressão muito forte. E o sentimento de culpa que ela também deve ter, de ter achado que ela não era uma boa esposa, que ela foi trocada por outra mulher. Sensação de fracasso, imagina perante a comunidade, perante o pessoal da igreja, vizinho, o pessoal da cidade, não é? Pensa no choque que ela levou. A sua mãe é de outra geração. A sua mãe, o foco dela era o marido, o universo dela era a família dela. Era a família dela, esse casamento e os filhos. Então, por isso que a gente não pode ter foco só em uma coisa, senão quando a gente perde aquilo, a vida da gente perde o sentido. A gente tem que ter um foco na carreira, nos estudos, numa vida social, no trabalho, em relacionamentos. A gente não pode só focar numa coisa, porque quando a pessoa perde aquilo, ela perde o chão, ela perde o mundo dela, que é só aquilo para ela, não é? Claro que sua mãe exercia atividades aqui que você falou, mas o mental dela era focado para a família e também, claro, grande peso para o marido. Então, quando ela teve esse insucesso no casamento, ela ficou abatida ao extremo, quase catatônica aí, pelo que você falou. Agora, tem outra coisa que acontece com pessoas religiosas. Eu não conheço sua mãe, não vou poder falar que isso aconteceu com ela. Mas eu já vi muitas pessoas que caem em depressão, principalmente pessoas que atingem um fanatismo religioso muito grande, tá? Isso daí já é uma doença já um pouco mais assim, ela agrava também por causa do fanatismo, por causa que a pessoa não tem outra coisa para repor ali na vida dela, e o fanatismo religioso acaba também sendo como uma droga, viu? A pessoa fica viciada naquele assunto de religião, que ela passa até se identificar com personagens bíblicos que sofreram muito. E eu já vi casos assim, isso já também já é relatado até na medicina, na parte aí de psicologia. A pessoa tem uma identificação patológica com alguém que teve uma vida infeliz aí, uma personagem bíblica ou espiritual, ou que lá que seja, e ela se sente como que ela tivesse uma obrigação de seguir o mesmo caminho, destino dessa personagem que foi tão infeliz, que sofreu tanto, que apanhou tanto, e ela se auto-sabota, ao invés de tentar uma vida melhor. Infelizmente, não estou falando que é o caso da sua mãe, mas existem pessoas religiosas ao extremo que elas começam a ter uma identificação patológica com personagens que sofreram demais. E isso não é legal. Vocês já ouviram falar na época que teve um filme aí relatando a Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Teve gente que morreu vendo o filme.
porque se identifica demais com aquele sofrimento. Teve gente que começou a ter depressão por causa desse filme. Isso não é brincadeira, isso é estudado, isso foi estudado. Isso aconteceu em várias partes do mundo. Mas existe, sim, essa identificação patológica por pessoas, personagens, histórias, mitos, o que seja. Pessoas que sofreram demais, a pessoa, olha, então para eu ser uma pessoa santa eu preciso sofrer. Não necessariamente. Eu não acredito nisso. Que a pessoa sofrer vai fazer ela ficar uma santa. Às vezes não necessariamente. Mas infelizmente a pessoa já está num grau muito forte de fanatismo religioso e ela não vai escutar, nem vai entender o que a gente está falando, não é? Agora, um problema muito sério que existe e não é muita gente que fala, mas existe dificuldade em tratar pessoas da religião cristã, pessoas de fé cristã que têm depressão, pessoas que são atuantes na religião, que são líderes religiosos, não é? Por causa das crenças espirituais que sempre remetem a sentimentos de culpa extrema e também a coisas do demônio. Não é? Elas acreditam que Deus as abandonaram. Isso é um engano. Deus não abandona ninguém, porque as causas da depressão pode ser causa emocional, como foi da sua mãe, ou de crença pessoal, não é? E não necessariamente uma causa espiritual. Não é. É causa química. No cérebro, a depressão é química, ela não é espiritual. O espiritual, sim, influencia para a pessoa cair mais fundo no poço. Entendem a diferença? As pessoas também religiosas acham que se buscar ajuda médica, isso irá diminuir ou parecer que elas não têm fé em Deus, não é? Se elas buscarem ajuda de médico. Eu vou falar aqui sobre uma perspectiva cristã, ok? Eu posso falar dentro da minha religião, posso falar dentro de outras religiões, mas aqui o foco é a religião cristã, porque o Brasil é um país majoritariamente cristão. Né? E então eu vou trazer aqui, eu só não sei a parte que está, eu esqueci de anotar, mas Jesus falou na Bíblia, né, no Novo Testamento, as pessoas sãs não precisam de médicos, e sim os doentes. Gente, se até Jesus Cristo endossa o tratamento clínico, por que a pessoa não vai buscar ajuda médica? Ou por que a pessoa não vai buscar também se livrar dessa depressão? Não precisa, não é o caso da sua mãe, porque sua mãe não é R, ela tá indo fazer aí os tratamentos, como você me falou, mas ela não saiu daquilo. Quem sabe esse vídeo traz uma nova perspectiva para ela, uma luz no fim do túnel, aquilo ali tira a sua mãe daquele estado de tristeza. Ela vai conseguir saber a causa disso daí tudo. Talvez uma palavra que seu pai falou, um xingamento, uma coisa que essa mulher fez, alguma coisa que algum vizinho falou, acabou com a sua mãe. A gente não sabe, as pessoas reagem diferentes. Se uma pessoa me xingar de palavrão, eu não tô nem aí para ela, porque eu não faço pacto com a loucura alheia, vamos dizer assim. Uma pessoa que me xinga gratuitamente, sem eu ter feito nada para ela. Eu olho para ela e falo, eu não vou brigar com essa pessoa, porque eu não estou concordando com esse ato de loucura, então não vou xingar de volta. Não fazer pacto com a loucura alheia. Sua mãe talvez ficou calada, mas ela ficou ressentida. Eu me calo perante essas pessoas agressivas e eu não tenho ressentimento. Para mim, dali 5 minutos eu converso, falo, olha que pessoa me xingou de palavrão e eu tô limpa. Acabou, mas tem gente que reage diferente, não é? Tem gente que lembra de coisa que alguém xingou ela, falou que a pessoa era feia quando ela tinha 5 anos, a pessoa lembra até hoje, tem 80 anos e lembra, e é super magoada. Então a gente não pode falar por nós, nós não podemos falar por nós, cada pessoa reage de forma diferente a certos estímulos, não é? Então, olha, ser padre, pastor, ser rabino ou qualquer outra autoridade espiritual não dá a nenhum deles o direito exclusivo de cura. Ou seja, né, se um líder espiritual curasse, por isso que eu falo, você pode abençoar sua mãe, não é só uma pessoa religiosa. Se fosse só religioso, pessoa religiosa, padre, pastor, que tivesse o poder de curar, só bastava colocar os enfermos ali em fila para eles curarem as pessoas. Mas não é? São os médicos também que curam. E a pessoa também, ela se ajuda a se curar. E claro que esses religiosos, eles também
com bênçãos, com rezas, com boas intenções, de verdade, do fundo do coração deles, eles ajudam a melhorar esse ambiente e trazer aquela cura mais rápido, isso é verdade, mas não são eles quem curam, ok? Deus cura, os médicos estão ali também, a pessoa se ajuda a curar e também essas orações também ajudam a melhorar, não é? Esse caso de depressão, de doença física ou doença da alma. Alguns casos de depressão, como eu já falei, só podem ser curados através de medicamentos, outros só com terapias, outro com terapia e medicamentos combinados. E tem gente também que aposta hoje em dia, porque não, até médico já aposta aí, psicólogo, em terapia espiritual, mas sempre, né, sempre o foco mantendo a terapia médica e psicológica junto, não só usando terapia espiritual, tá? Esse é o meu foco também, eu sei que você tá pedindo ajuda, então o foco aqui é a gente trabalhar junto com o médico da sua mãe, com o psicólogo, de repente, sua mãe, eu não sei, você não relatou, se ela faz uma terapia com psicólogo para ela botar para fora, porque só um remédio talvez não dá conta, não é? Olha, gente, até a Bíblia fala da depressão. Tem ali algumas passagens de Gênesis 37, 35, né? Mas ele recusou-se ser consolado, dizendo não, e chorando, desceu a sepultura para junto... chorando, eu descerei a sepultura para junto de meu filho. Isso daí é o Antigo Testamento. Alguém aí falou. Eu tenho aqui também os Salmos 38, do versículo 6 ao 8. Estou encurvado e muitíssimo abatido o dia todo. Saio vagando, pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Então, até o salmista fala, não é? No Salmo 38, que está abatido. E a Bíblia também pensa que não. É o que eu vou trazer para você, meu irmão, minha irmã, que é religioso e que está sofrendo da depressão. Usa essa sua espiritualidade também, reaviva a sua espiritualidade, dá um ânimo aí dentro, dá um gás aí dentro aí da sua fé, dá uma agitada, uma chacoalhada aí boa. A cura da depressão na Bíblia também aparece, não é? Olha, voltando aí também, só fazendo um parênteses rápido, que eu já ia esquecendo, desde criança eu escutava assim, as lamentações de Jeremias, do profeta Jeremias. Gente, como ele era deprimido, lá em Jerusalém o povo falava, que homem, que profeta deprimido, ele era o mais chorão de todos os profetas de Jerusalém. Eu falei, gente, porque ele também via as coisas, ele se indignava muito, ele absorvia tudo aquilo, não é? Ele era um profeta. E eu vou falar disso daí também. Você que é religioso, mesmo não sendo líder religioso, como que as coisas e pessoas externas afetam você, não é? De uma forma assim, mais assim, psicológica. Agora, a cura da depressão na Bíblia, isso daí que é interessante. O profeta Elias, Deus curou a depressão dele, não é? Ele foi ao deserto e se sentou embaixo de uma árvore. Elias teve depressão por exaustão, por burnout. Igual o Jeremias, ficava ali aquele povo enchendo o saco dele, perguntando, atacando a fé dele. Gente, não é fácil. Quando eu decidi ser uma pessoa assim, levar a religião mais a sério, a minha religião, claro. Você pensa o quê? Vocês pensam o quê? Pessoas, claro, ficam atacando a gente. Eu não tenho nenhum medo, nenhuma vergonha de dizer que eu sou uma pessoa religiosa, eu não sou nenhuma fanática, eu não fico ali todo dia, toda hora, mas eu tenho sim orgulho de ser uma pessoa que eu dedico também minha vida à espiritualidade, mesmo tendo os meus defeitos. Então, as pessoas procuram muito defeito em pessoas religiosas para atacar a religião, não é? A religião da pessoa e também atacar a pessoa. Isso não é fácil. Imagina o que sua mãe deve ter ouvido, não é? Coloque-se no lugar dela. O que sua mãe ouviu? Alguma coisa ela ouviu. O seu pai indo para a igreja, né, cometendo adultério. Não é fácil de lidar com isso. É um burnout, é um estresse muito grande. A pessoa, nossa, queima os fusíveis dela, é verdade. E o profeta Elias, ele teve essa depressão por exaustão, tá bem claro ali, né, na Bíblia, causado pelo povo que se rebelava contra Deus.
E também ele teve uma conversa com uma mulher que desencadeou todo o processo. Vocês vão lá, procuram lá na Bíblia. Não vou poder ficar falando aqui, senão o vídeo vai ficar mais de 1 hora aí. Pois o ápice da exaustão dele veio de palavras também e xingamentos. E como eu tô falando para você, desde o começo, alguma coisa foi o gatilho disso daí para sua mãe, não é? E foi a chave que desencadeou todo o processo de culpa, frustração, revolta com a vida, que culminam em depressão e até mesmo uma perda parcial da autonomia dela perante a vida dela, uma perda de autonomia até da parte até cognitiva dela, de ter ali o roteirinho dela, cuidar das coisinhas dela, das obrigações. Ela perdeu, como eu te falei, ela regrediu, não é? E perdeu também, em parte, a pessoa deprimida, ela chega a um ponto tão grave da depressão que ela perde o instinto de sobrevivência e, às vezes, ela culmina até com suicídio, não é? Observando o exemplo de Elias, do profeta Elias, existem 5 fatores para vencer a depressão. Vamos aí tratar, então, de uma forma bem, assim, clara, simples, porque a espiritualidade honesta, pura, dirigida aos seres de luz, ela é pura e simples, tá? A gente tem que ter, observando o exemplo de Elias, então eu vi que ele teve descanso e boa alimentação, exercícios, pensa que não, até o anjo mandou o Elias levantar e caminhar, vai Elias, levanta e caminha. Desabafo, o profeta Elias, falou o que ele sentia. Ele também despertou a esperança e reagiu contra a doença, gente. O Elias sentiu que a presença de Deus é o fator da cura. O profeta Elias sentiu isso. Ele conseguiu voltar às atividades, mesmo sendo difícil, porque ele tratou de ocupar a mente. Esse é o exemplo que eu tiro, né? Dizem que Elias foi arrebatado. Isso é uma coisa muito, assim, vamos dizer assim, uma forma, uma linguagem metafórica, não é? Porque lá em Israel, lá em Haifa, eu visitei, quando eu era muito jovenzinha, a tumba do profeta Elias. Então, ele tem um túmulo ali, não é? Onde tem uma caverna, onde dizem que ele foi arrebatado. Então, é uma linguagem metafórica. Tem gente, não, Elias, como que Elias tem um túmulo, Radassa, se ele foi arrebatado aos céus? Gente, tem ali o túmulo do profeta Elias, ali em Haifa, vocês podem ir, um dia que vocês forem para Israel. Eu senti uma energia muito legal desse profeta, era um lugar ali que não é, tem um túmulo ali, é dele. Eu sei que é dele que está escrito ali, o profeta Elias, Eliá, o Anavi, em hebraico. As pessoas vão ali, rezam, 24 horas por dia é aberto aquilo ali, todos os dias do ano. E muita gente fica se perguntando, mas a linguagem da Bíblia é metafórica, não é qualquer um que pode interpretar. Então, se você procurar e ler a Bíblia como um livro terapêutico, você vai encontrar todas as informações, tá ok? Outra coisa, um aviso, se algum religioso disser para você, para jogar fora os medicamentos, não jogue. Eu, certa vez, assisti um programa e sem querer trocando de canal, assim, uma noite que eu não conseguia dormir, há muitos anos atrás no Brasil, eu morava no Brasil. Um pastor aí mandava jogar os medicamentos fora. Não joga, não cai nessa falácia não. Agora outra coisa para sua mãe. Fale para ela que o que ela pensa vai determinar o dia dela. Se ela acorda, agradece a Deus por mais um dia de vida, por mais amarga que ela seja, gente, aquilo muda. O dia dela vai ser melhor. Sua mãe vai sorrir com coisas simples. Tem que agradecer a cada dia de vida, sim. Fazer exercício respiratório. Fazer um pouco de aeróbica, tá? Para despertar a mente e o corpo logo de manhã, que estimula a circulação de sangue na cabeça. A pessoa fica mais ativa, ela pensa mais. O oxigênio entra melhor. A sua mãe tem que dormir cedo, acordar cedo, para ver o sol nascer e admirar esse espetáculo lindo. Evitar telefone, ficar conversando com gente negativa. Claro que você não está com ela 24 horas por dia. Evitar assistir esses programas aí que passam só assassinato, morte. Evitar esses noticiários muito carregados de notícia ruim.
Gente, a pessoa, ela se fecha no mundo dela, mas ela ainda fica absorvendo esses estímulos negativos, viu? Por incrível que pareça, eu não sei como. Ela não tá procurando os estímulos positivos, coisas boas, música boa. Por isso que ela acaba indo muito baixo, muito pro fundo do poço com a depressão. A gente não pode discutir com ninguém antes de dormir. Não é bom ficar assistindo o jogo, viu? Você que às vezes tem aí tem uma depressão, tem uma ansiedade, tem problemas de insônia, assistir jogo, coisa, ou se envolver com problemas que você precisa pensar numa solução. Isso atrapalha, gente. Isso causa muita angústia. O seu cérebro tem que descansar. A pessoa descansar bem, ela vai ser menos propensa a problemas psicológicos e psiquiátricos. Evitar conversar sobre relacionamento, assuntos difíceis antes de dormir. Não dormir brigado com ninguém, sabe? Eu falo isso muito para os casais. Não durma brigado, faça as pazes antes de dormir. A pessoa tem que ser forte. Tem que tentar ser forte pelo menos, buscar tentar pelo menos ser. Mesmo que não nasceu forte, não sabe ser forte, tenta aprender. Não ceder ao rancor, autopiedade, autocomiseração. Ai, mas eu sofri tanto. Aí vem outra pessoa. Nossa, fulano, mas você sofreu, né? Não tem ninguém que sofreu mais que você no mundo. Isso não é saudável para ninguém, gente. Nem para quem adula, nem para quem tá ali se autocomiserando, tá? Não ceder à amargura, não ficar lembrando de coisa triste do passado. Isso muda a química do cérebro, muda tudo, muda até o seu batimento cardíaco, sabia? E tentar descobrir o que causa essa letargia na pessoa, não é? Quais são os maiores inimigos nessa batalha contra a depressão? Tenta identificar o que causa. A sua mãe, pelo que eu vejo, ela se auto-sabota muito, ela tem muito autocomiseração, porque ela não querer ir ao tratamento, ficar atrasando para perder o horário, ela se auto-sabota. Ela se auto-sabota, tá? Ela não quer ser feliz, porque também eu não sei até que ponto se ela tem essa identificação patológica com sofrimento bíblico, de santos, não sei. Não posso falar, porque eu não conheço sua mãe. E ela não relatou o fato da boca dela, né? Então, tem que identificar quais são os inimigos dessa batalha aí. Se talvez ela precisa de uma terapia falada, se ela precisa talvez voltar com outra visão da religião, que religião não vai sanar os problemas. Ser religioso não é garantia de ser feliz, ser religioso não é garantia que ninguém vai deixar de ter um sofrimento. Gente, ser religioso não te dá superpoderes. Você sabendo disso e ser religioso é a melhor coisa do mundo. Você sofre menos, porque esse é o ensinamento da religião. Você saber que você não é Deus, você não tem controle de tudo, você não pode controlar tudo, você não tem controle da sua vida. Tem coisas que a gente tem que deixar fluir, tem que deixar acontecer, tem que esquecer, tem que perdoar, tem que levantar a cabeça, mesmo que a gente não aprendeu ainda, tem que aprender a fazer isso. E tem que vencer esses inimigos dessa batalha que não te deixa ir para frente, tá? Tem que vencer, sua mãe podia participar, não sei, de reunião de caridade, sabia? É muito bom fazer caridade porque a sua mãe, ela, pelo que você falou, ela gosta muito de cuidar, mas ela não aceita ser cuidada. Daí também ela se auto-sabota. Pessoas religiosas, elas gostam de cuidar dos outros, elas acham que elas têm que dar demais, mas elas não aceitam ser cuidadas. Elas não aceitam receber, porque esse é o meio, é a forma que a cabeça delas funciona, mas isso tem que mudar. Eu passei por um problema de saúde não muito grave, e eu botei na minha cabeça, não, eu já ajudei muita gente, já trabalhei em hospital, trabalhei, claro, sendo paga, tudo, mas sempre tentando fazer um a mais ali por aquele paciente. Agora, já que não estou bem, eu aceito e agradeço a ajuda que eu vou receber. Então, liguei para uma pessoa que veio me ajudar, ficou uns dias comigo, ajudou eu me cuidar direitinho, que eu não podia me mexer, e deu tudo certo. Passou, até a cura foi mais fácil, né? A recuperação foi bem melhor. Fazer caridade, se envolver com atividade esportiva compatível com a idade e com o estado físico dela, né? E também se socializar um pouquinho com gente boa, ler livro bom, livro de autoajuda. Tem psicólogo que já está até receitando livro de autoajuda. A gente vai, às vezes, em congresso, aí, seminário de psicologia, a gente vê as pessoas falando de tal livro, quando você vai ver,
É livro de autoajuda pura. Então, eu fui outro dia aqui numa faculdade aqui perto e eles estavam aqui ensinando aqui para as pessoas, né, que não estão indo bem, em profissão, ensinaram, mandaram, recomendaram esse livro lá, né, durante lá oh meu Deus, o congresso, é um mini congresso, vamos dizer assim, né, uma história de sucesso, Outliers. Então, eles recomendam, eu comprei o livro, falei, tá bom, tudo que é positivo, tudo que agrega é bem-vindo. Então, é isso, meu querido. Não tem, assim, realmente uma magia. A melhor magia para curar a depressão é o paciente querer se livrar dela, jogar fora, para lá. Mesmo, e a gente sabe que pessoa religiosa tem esse problema sério. Tem mesmo, que a gente vê muita gente religiosa sofrendo de depressão. E não é fácil, não é fácil. Esses ataques, até ataque de mídia contra pessoas religiosas, contra a religião alheia, não é? Então, olha, que a paz do Senhor esteja sempre, sempre, sempre com você, com a sua mãe, que a sua mãe se cure, refuah shleimah, cura rápida e completa para sua mãe, cura rápida e completa do físico, do mental, do espiritual, do psicológico dela, que a sua mãe deixe todos esses problemas no passado, que a partir de agora sua mãe vislumbre o futuro, abra as portas do futuro, um futuro iluminado e bonito, e assim será. Muito obrigada a todos.